Olá, bem-vindos. Saber Viver é um programa para seu envelhecimento, para a sua velhice e para a sua longevidade satisfatória. Estamos recebendo nossos estudos aqui na nossa bancada do programa Saber Viver 60+, da TV Assembleia, Canal 7 da Claro TV, o advogado Moésio de Vasconcelos Costa Santos, ele que é advogado, civilista, escritor, pesquisador e professor de ensino superior, exercendo suas funções na Faculdade de Direito de Alagoas, a FDA, e na Universidade Federal de Alagoas, UFAL. Ele também é filósofo, teólogo e presidente da Federação das Academias de Letras, Artes, Cultura e Ciências de Alagoas, entre outros cargos e funções que ele exerce. Seja bem-vindo, Moésio, ao nosso programa Saber Viver 60+, e desde já agradeço pela sua participação. Agradeço eu profundamente ao professor Francisco Silvestre dos Anjos pelo convite que me fez para que eu estivesse nesta manhã aqui na TV Assembleia, Canal 7 da Claro TV, e é com muita honra que possamos conversar sobre o ser humano, sobre a vida e sobre nós mesmos. Sobre nós mesmos que já estamos velhinhos, né? O professor Moésio, como é bem conhecido, né? Como suas experiências da infância influenciaram na sua qualidade de vida para essa fase sua idosa? Professor Silvestre, tudo começou na minha adolescência. Eu tive uma adolescência riquíssima em Penedo, riquíssima. Meus pais sempre ligados à formação integral. A menina, que era a única filha, mulher, ia para colégio de freira, os meninos iam para colégio de padre, e eu tive essa honra de ter essa formação integral. E, como se não bastasse, eles exigiam que nós fôssemos à igreja. E foi essa formação integral, essa formação religiosa, que me deu toda uma gama de conhecimento para que eu pudesse distinguir o que é útil e o que é agradável, o que é essencial e o que é acessório, o que é original e o que é recente. Então eu agradeço muito aos meus pais por a formação que me deu para que eu pudesse viver e chegar onde cheguei hoje, já septuagenário, vivendo a vida que é fruto de uma formação que eu tive. Mas aí a gente sai dessa formação básica, vamos dizer assim, da base, né? Vamos dizer que o fundamental foi na sua fase jovem. Nos fala aí como é que foi essa, quais os impactos que esteve, que você recebeu para um idoso como você é exemplar? Na realidade, tudo começou no curso primário. Eu tive professoras fantásticas no curso primário. Eu nunca me esqueci da dona Nadir de Almeida Ávila e da dona Dulce Torres Barros no Grupo Escolar Gabindo Bisoni, em Penedo. E a partir daí nós éramos obrigados a ir para aquelas aulas de catecismo. E essas aulas de catecismo formaram o homem que hoje está em mim. Professor Moésio, eu estava conversando com um vizinho meu ontem, a gente falando do saudosismo, aí eu me lembrando que eu fui lobinho, fui escoteiro, fui do catecismo, e a gente tinha algumas instituições, né, humanitárias que davam uma formação, né, naquele tempo. Mas vamos deixar o nosso saudosismo para lá e vamos saber mais da sua fase adulta, porque nós já passamos, já fizemos um passeio na sua fase infantil, de criança, de jovem, agora sua fase adulta. Como foi essa edificação para você chegar a esse envelhecimento saudável? A minha fase adulta, professor Francisco, foi iniciada no Seminário Metropolitano de Maceió. Eu saio do Colégio Diocesano de Penedo, venho complementar os estudos aqui como seminarista no Seminário Metropolitano de Maceió. Lá encontrei formadores fantásticos, como o Monsenhor José Luiz Soares, o Monsenhor João Leite Neto e o Monsenhor João Beckman Lima de Oliveira, e aí eu completei a formação para que, na minha vida adulta, eu já tivesse essa responsabilidade. E essa responsabilidade que hoje eu carrego comigo, eu devo ao seminário. E depois ao Colégio Marista, porque ao sair do seminário, eu fui para o Colégio Marista. E aí eu tive essa formação integral que me fez com que eu pudesse ser este ser humano consciente do que quero,
consciente do que faço e consciente do que digo. Eita, autonomia e independência, assim, ó. Me diga uma coisa, já está aposentada? Consegui uma aposentadoria depois de longo e tenebroso inverno no estado de Alagoas. Eu passei 35 anos, deveria ter passado 30 anos, mas passei 35 anos como professor de filosofia, de psicologia e de sociologia no estado. Só que, na época do governador Divaldo Suruagi, o estado passava por um problema seríssimo de professor de língua portuguesa. E eu, como tinha 5 anos de latim, dominava bem a língua portuguesa pelo latim, então fui convidado, mesmo dentro da ilegalidade, a ensinar a língua portuguesa. Então eu passei 35 anos como professor de língua portuguesa, de redação e de literatura luso-brasileira, que hoje é só literatura brasileira, no Liceu Alagoano. Me diga uma coisa, então, fantástica essa história para a gente, para nós aprendermos, né, meu telespectador? O saber viver é para isso, trazer referências vitais, referências gerontológicas, para a gente ir dosando e nos moldando para ter uma longevidade satisfatória. Mas o que eu quero saber desse combo gerontológico teu, qual a idade você, a fase etária que você elegeria para ser sua melhor idade, como título de sua melhor idade? Olhe, na realidade, a melhor idade de todos nós é essa parte senecta, essa parte do ocaso da vida. Mas eu não me esqueço jamais do meu tempo de seminário. Durante o meu tempo de seminário e de colégio marista, foram assim as fases melhores que eu tive na vida, porque eu fui compreendendo o que é certo e o que é errado. Eu fui compreendendo o que deveria fazer na vida. E eu me lembro, por exemplo, que durante muito tempo na minha vida, já agora, já nessa parte, nessa terceira idade, eu comecei a me questionar. Interessante, eu quis ser padre e não fui. Eu quis ser médico e não fui. Eu quis ser militar e não fui. E hoje eu tenho uma ligação muito forte, tanto com a igreja, como tenho também com a medicina. Inclusive já fui advogado de vários médicos. E tem essa parte muito forte com os militares. Não é à toa que eu fui membro da Escola Superior de Guerra, né? E lá na Escola Superior de Guerra, eu pude complementar todo o conhecimento que eu adquiri na vida para ser o que eu sou hoje. Quer dizer, quem tem conhecimento de causa e quem demonstra estudo, só faz besteira, professor Francisco, se quiser. Me diga uma coisa, como é que você analisa, hoje tem uma expressão e tem uma dimensão social que é muito forte, devido ao grande número de pessoas idosas como a gente. Como você analisa a intergeracionalidade em todos os nuances? Olhe, para poder fazer essa análise, é preciso que eu faça uma interpretação. É preciso que eu faça uma reflexão para chegar na análise propriamente dita. E aí eu posso afirmar o seguinte, eu tenho um amigo que vai de vez em quando ao Japão. E ele disse, olha, Moésio, você não imagina o quanto é importante aquilo que o Japão faz em relação ao idoso, em relação à pessoa experiente. Eles são eminentemente responsáveis, eles são eminentemente buscados e eles são eminentemente respeitados. O que muitas vezes a gente não encontra aqui no nosso país. Aqui no nosso país é preciso que a gente tenha mais cuidado com o nosso idoso. É preciso que a gente respeite mais o nosso idoso. Viu? Eu acho que muitas vezes as pessoas chegam, e aí vem a minha análise, as pessoas chegam aqui na idade adulta ou na idade experiente, já nessa parte da senectude, e muitas vezes fica perdido. Às vezes não é respeitado pela família, que joga no orfanato, joga num asilo, ou em casos similares, e às vezes não é respeitado nem pela sociedade. Quer dizer, quantos velhos não, que eu não gosto nem dessa expressão, quantos idosos não já chegaram para mim, às vezes precisando de aconselhamento jurídico,
E muitas vezes assim, olha, eu fui desprezado pela família, eu fui desprezado pela sociedade, eu fui desprezado pelos amigos, e mesmo tendo dinheiro. E quando tinha muito dinheiro, eles eram buscados, porque as pessoas tinham más intenções, eram buscados. Mas o idoso, aqui no Brasil, continua ainda não sendo respeitado. O Estatuto do Idoso está fazendo, agora, de 1º de outubro, é dia de nós celebrarmos. O senhor é da área de direito, como o senhor vê a lei chamada Estatuto da Pessoa Idosa? Olhe, uma das coisas boas que aconteceu no nosso país em relação ao idoso foi o Estatuto do Idoso. E veja que o Estatuto do Idoso, que é uma lei ordinária, Estatuto do Idoso, só pode ser revogado com outra lei ordinária, ele dá uma margem muito grande para que as pessoas, quer queiram, quer não, respeitem o idoso. Respeitem o idoso. Quantas pessoas não estão respondendo o processo porque desrespeitaram os idosos? Quantas pessoas não estão respondendo o processo porque desacataram os idosos? Quantas pessoas não estão respondendo o processo porque não deram a mínima para o Estatuto do Idoso? Então, o Estatuto do Idoso, para mim, é sinônimo de proteção ao idoso. Se não fosse o Estatuto do Idoso, eu não sei como estariam os nossos idosos. Iriam recorrer a quê? Quando a gente sabe que um dos maiores aforismos jurídicos, professor Francisco, não é aquele que diz dura lex, sed lex, a lei é dura, mas é lei. Não é. Um dos maiores aforismos jurídicos é aquele que diz nemine consensum est, ignorare legiam. O que é isso? A ninguém é permitido, a ninguém é concedido, a ninguém é dado o direito de ignorar a lei. E muitas vezes nós ignoramos. Quantas pessoas não desrespeitam o ser humano, principalmente o ser humano já idoso, porque desconhece a lei. Então, o artigo 3º da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro é muito claro, viu? Que hoje não é nem introdução, não é nem introdução ao Código Civil Brasileiro, é introdução ao direito brasileiro. Ele diz o seguinte, ele diz que ninguém pode, em desconhecendo a lei, ir em detrimento de outrem. Não é, eu não sou obrigado, independentemente de ser operador do direito ou não, eu não sou obrigado, enquanto operador do direito, ou juiz, ou promotor, ou advogado, saber todas as leis possíveis e imagináveis. Não. Mas a partir do momento que eu, em desconhecendo uma determinada lei, eu vou em detrimento de outrem, eu vou pagar caro. Porque cada lei, ou toda lei, traz consigo uma sanção. Me fale agora, me conte agora como é que o senhor vê as políticas públicas, principalmente aqui em Alagoas. Lamentável, lamentável. Recordo-me, quando eu fui presidente da Comissão do Ensino Jurídico na OAB, que algumas vezes eu fui a Brasília, e todas as vezes que nós estávamos lá na OAB, tratando exatamente dessas questões legais, inclusive das leis que deixam lacuna em seu enunciado, elas não são claras no seu enunciado, provocando a jurisprudência, que não é doutrina, é decisão dos tribunais, não é lei, mas tem força de lei. Quantas vezes em Brasília nós não reclamamos da falta dessas leis, entendeu? Que dê garantia, exatamente, né, de qualidade da de falta vida. dessas leis que não dão margem para que a gente tenha uma melhor garantia de vida. Né? Ou bota na margem. Exatamente. Ou empurra para a margem. Né? Porque, na realidade, não é só com relação a uma vida digna, não. Viu? Nós sabemos que o nosso legislador, de um modo geral, sem querer fugir do assunto, às vezes, ele não cumpre com o dever dele. Nós sabemos que quem pega a Constituição e vê a hierarquia das normas jurídicas, a gente vê que quem está lá no topo da norma jurídica são as normas constitucionais. Mas o que vem logo abaixo são as normas complementares, porque elas são previstas constitucionalmente. O que é que ocorre? O legislador não faz a norma complementar e fica enchendo a Constituição com as emendas constitucionais. De urgência, alguém um né? dia, professor Moésio, só para chegar nesse ponto, alguém um dia me questionou, mas professor Moésio,
Professor Moésio, como é que eu posso dizer que a greve é constitucional? Eu não sei se ela é constitucional, se ela é legal ou se ela é jurídica. Então eu disse, olha, pelo simples fato de ter um dispositivo na Constituição que diz o seguinte, todo cidadão brasileiro pode fazer greve para salvaguardar os seus direitos. Então a greve é constitucional. Agora, se você me perguntar se ela é legal ou se ela é jurídica, eu vou dizer, depende. Depende da cabeça do julgador. Né? Tem julgador que diz que uma determinada greve é legal. Outro diz que essa mesma greve é ilegal. Por quê? Porque até hoje o legislador ainda não fez a lei complementar para que nós pudéssemos regulamentar o estado de greve no Brasil. Então, imagine, professor Francisco, imagine, viu, essas leis que vão... Que transitam, né? Que vão pelo menos agradar a vida do idoso. Eles não fazem, eles não têm interesse. Agora, enche a Constituição de emenda complementar. Que promovem assistencialismo, exatamente. Que promovem urgência, exatamente. Né, de causa. Então, tem muitas distorções aqui no Brasil. O nosso país, viu? Se alguém me questionar, eu conheço, até certo ponto, a Constituição da França. Eu conheço, até certo ponto, a Constituição dos Estados Unidos. Viu? E posso garantir, não tem nenhuma Constituição do mundo, é uma opinião minha, onde a legislação é mais perfeita, a legislação é mais convincente, a legislação é mais agradável do que o nosso ordenamento jurídico. Até para o idoso também? Viu? É agradabilíssima. Agora, qual é o problema que há? Muitas vezes, o Estado não faz com que as leis sejam executadas e o Judiciário não faz com que as leis sejam cumpridas. O mal está aí. Da literatura, o que o senhor extrai para o saber viver nosso, pessoas idosas? Olha, é preciso que nós tivéssemos leis claras, onde nós pudéssemos colocar em evidência para que o idoso pudesse se sentir confortável, porque ele se sentiria também amparado. Então, eu tenho o Estatuto do Idoso, a única coisa que eu tenho hoje no Brasil é o Estatuto do Idoso. O que nós temos é o Estatuto do Idoso. Agora, há algumas coisas distorcidas que, graças a Deus, foram complementadas pela jurisprudência. A jurisprudência não é doutrina, é decisão dos tribunais, não é lei, mas tem força de lei. É o que eu posso dizer. Explica aí melhor para mim essa relação, porque o que eu provoquei foi a literatura, aquela poética, aquela romancista, que você pode extrair, você como presidente das associações de literaturas, de arte do estado de Alagoas. O que é que você pode nos dizer que trouxe benefício através dos contos, através dos artigos, através da biblioteca em si, poética, para o envelhecimento? Olhe, eu vou responder devolvendo. A partir do Estatuto do Idoso, o idoso teve mais valia na sociedade. Teve mais valia. Agora, claro, como presidente da Federação das Academias de Letras, Artes, Cultura e Ciências de Alagoas, a FALACAL, eu posso garantir que das 28 academias eu já estive em 18. E das 18 academias que eu tive, eu já vejo hoje muitos idosos como eu não digo sócios, como associados efetivos, como acadêmicos efetivos, e quase todos com livros publicados. E teve um deles que me disse bem assim: professor Moésio, eu nunca pensei na minha vida em escrever um livro, muito menos ser de uma academia de letras. E eu tive tanto incentivo para fazer um livro, para escrever um livro, mas eu só tive depois do Estatuto do Idoso. Mas muitas vezes eu fui também vilipendiado. Eu fui colocado para trás.
que às vezes as pessoas me desprezavam. Viu? Teve um que disse até assim, ela pensa que eu não vi, mas essa pessoa disse, eu estava assim na retaguarda, assim, o que é que esse velho vem fazer aqui com essa idade? Na academia. Na academia. O que é que esse velho vem fazer aqui nessa idade? Há uma academia de letras que eu estou presidente, que é a Academia Penedense de Letras. A outra academia de letras, que eu estou como primeiro vice-presidente e primeiro tesoureiro. Nesta academia, que é a Maceiense de Letras, nós temos pessoas idosas que dão exemplo. O nosso decano hoje lá tem 93 anos, lúcido, que publicou um livro agora. Então, todos eles são uníssonos em afirmar, não fosse o Estatuto do Idoso, jamais eu teria essa liberdade de apresentar a minha literatura, o meu pensamento, a minha poesia, o meu conto e a minha crônica. Que bom saber disso, né, meu telespectador? Porque você que está aí sentado nos assistindo, pode também tirar debaixo do travesseiro do colchão seus papéis escritos e começar a publicar seu livro, publicar sua história, publicar seu legado. Agora vou virar a chave para a teologia. Sim. Teologia, eu sei que você é um teólogo renomado. E aí? Teologia e envelhecimento e idoso. Como é essa equação? Primeiro, por onde eu ando, eu agradeço peremptoriamente a Deus, os pais que Ele me concedeu e a vida que Ele me deu. Mas digo, sinceramente, professor Francisco, se 10 vezes eu nascesse, 10 vezes eu faria filosofia, 10 vezes eu faria teologia e 10 vezes eu faria direito. Porque esses 3 cursos me deixaram preparados para a vida prática. E foram esses 3 cursos que fizeram com que o Moésio fosse simples e humilde de coração. Por onde eu ando, professor, eu vejo as pessoas dizerem, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Eu conheço pessoas que são extremamente vaidosas. Eu nunca gostei disso. Agora, posso dizer o seguinte, eu não gosto que digam que eu sou teólogo. Eu não o sou. Eu não gosto que digam que eu sou filósofo, porque eu não o sou. Eu não gosto que digam que eu sou jurista, porque eu não o sou. O que é que eu sou? Um estudante eterno de filosofia, eu sou um estudante eterno de teologia e eu sou um estudante eterno da ciência jurídica. Não demonstro muito. Inclusive, na faculdade que eu faço parte, nós temos professores excelentes. Eu não sei qual é o professor que está na Faculdade de Direito de Alagoas, a FDA, lá da Universidade Federal de Alagoas, da UFAL, que não seja competente. Todos são competentes e todos demonstram estudo. A única coisa que eu tenho contra eles, os meus colegas, e vou dizer aqui publicamente, é que alguns deles são extremamente vaidosos. Eles andam arrotando transcendência como se fossem seres contingentes limitados. Eu não gosto disso. Eu nunca disse a ninguém o que eu sou. Isso é uma lição de saber viver? Eu acho que sim. Pela formação que tive. Sim. Quer dizer, eu acho que sim. Porque quem é nunca disse que é. Então, eu sou um estudante eterno de filosofia, com livro publicado. Nunca fui chegar na faculdade para dizer, eu tenho esse livro publicado. Eu não. Nunca fui de dar meu livro a ninguém. Quem quiser que vá buscar. Nunca fui de impor nada a ninguém. E que a filosofia influenciou no seu saber? Influenciou muito ao meu pensamento crítico, viu? Talvez se não fosse a filosofia, eu não tivesse esse pensamento crítico que eu tenho hoje, viu? Essa capacidade de discernimento, saber o que é essencial, o que é acessório, o que é original e o que é recente. Eu devo isso à filosofia. A filosofia não é simplesmente a ciência do saber, mas é aquela ciência que dá margem, como ciência eminentemente racional, para que o indivíduo forme um pensamento crítico. E eu sempre fiz questão de ter um pensamento crítico. Eu nunca fui, professor Francisco, sem orgulho, sem arrogância, sem prepotência. Eu nunca fui por ninguém. Eu nunca funcionei como eco dos pensamentos alheios. Eu nunca fui uma Maria vai com as outras, desculpe o termo. Eu nunca fui desonesto. Eu procuro analisar as coisas, viu, caminhando pela hermenêutica. Muita gente não sabe ainda, viu? Um dia desse eu estava lendo um livro, e o livro disse bem assim,
Há 5 coisas parecidas, mas completamente diferentes. É a interpretação, a reflexão, a análise, a hermenêutica e a exegese. Eu discordo. Eu acho que interpretação, reflexão, análise e hermenêutica são interpretações, mas a exegese não. A exegese não é interpretação, já seria a explicação do fato. Porque ninguém analisa se não reflete. Ninguém reflete se não interpreta. Agora, o que é hermenêutica? É a interpretação no sentido semântico da palavra. No sentido semântico da palavra, me diga o que significa viver uma velhice cheia de sentido e satisfação, como você demonstra. Isso já vem de baixo. Então já vem Isso do já início vem de da baixo. nossa entrevista. Nunca verei de me esquecer o que aprendi em Penedo. Nunca verei de me esquecer o que aprendi no grupo escolar Gabino Besouro. Nunca verei de me esquecer o que aprendi no Colégio Diocesano de Penedo. Nunca verei de me esquecer o que aprendi no Seminário Metropolitano de Maceió. Nunca verei de me esquecer o que aprendi no Colégio Marista de Maceió. E se eu não tivesse a formação que tenho, talvez tivesse me deixado levar na universidade. Porque as pessoas ainda não entenderam e nem querem entender que une é cada um por si e diversidade é o todo. Eu me lembro que quando eu quis fazer o mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG, 2 colegas me procuraram aqui. Professor Moésio, o senhor vai fazer o mestrado em Belo Horizonte. Cuidado, viu? Porque lá o senhor tem que ser ou marxista ou tem que ser existencialista. O senhor tem que ser ou marxista ou existencialista. E veja, viu, professor? Não é o existencialismo ateu, cujo pai é Jean Paul Sartre. Eu digo, eu não posso, até brincando, eu disse assim, eu não posso ser existencialista cristão, não, cujo pai é Gabriel Marcel. Ele disse, não, tem que ser isso. Quando eu cheguei lá, sim, a universidade mandou 3 professores. Lamentavelmente, os 2 não conseguiram aprovação e um passou e ficou lá. Então, quando eu fiz a minha inscrição, a primeira disciplina que eu quis estudar foi Marx. Marx. E compreendi uma coisa, que o mal de Marx foram os marxistas que vieram depois. Segunda disciplina que eu me inscrevi, para chegar no que o senhor perguntou, foi exatamente o existencialismo. Estudei Jean Paul Sartre. Eu me lembro que Jean Paul Sartre tinha feito 2 livros belíssimos, O Ser e o Nada. E nesse livro, O Ser e o Nada, ele dizia que o homem é escravo da liberdade. Mas ele tinha escrito um livro que ainda hoje não foi ainda traduzido para o português. Eu li em espanhol. Esse livro é Critique de la raison dialectique, Crítica da Razão Dialética. E ele dizia nesse livro que o homem tem que ser livre totalmente. Olha a contradição entre um e outro. Mas eu fiz questão de estudar os 2, o Marx e o Jean Paul Sartre. E fiz a minha dissertação de mestrado exatamente fenomenológica. Qual foi o título da minha dissertação? A integração do cogito na existência, na concepção de Maurice Merleau-Ponty, que é um filósofo francês, fenomenólogo, que morreu em 61, e o meu orientador de dissertação de mestrado foi o professor José de Anchieta Correia, que conviveu 9 anos com Merleau-Ponty, na Bélgica, lá em Louvain. Então, essa formação toda fez com que eu chegasse na minha velhice, olha, velhice entre aspas, vamos acabar com esse nome de velhice. O velho é aquele que não faz mais nada. O velho é o acabado. É aquele que está estagnado. Mas eu cheguei na minha vida senecta. Senecta. Eu estou chegando no meu ocaso da vida, feliz da vida. Sou pecador? Sou. Sou pecador. Gostaria muito de não ser, mas sou consciente do que faço, do que digo e do que quero. Estamos terminando o nosso programa, infelizmente, né? Uma lição, aula dessa, e a gente não prosseguir por mais tempo. Mas me diga, qual foi a pergunta que o senhor gostaria que eu fizesse? Todas as perguntas que o senhor me fez foram de grande valia. É uma pena realmente que nós todos somos escravos do tempo. E devido à exiguidade do tempo, mas eu gostaria
que o professor Francisco, que é um educador por excelência, eu o conheço, fizesse uma pergunta que envolvesse a educação. Eu estou escrevendo um texto atualmente, só que não pude concluir ainda por outros afazeres, eu viajo muito, e estou mostrando nesse texto que a educação é dom que não se perde, é dote que não se gasta e dádiva que não se limita. Então, professor Francisco, o homem sem educação, ele não chega a lugar nenhum. Nem na velhice. Nem na velhice. Ele chega na velhice deturpadamente. Já o homem que tem educação, ele tem equilíbrio. E o ser humano que chega na velhice, entre aspas, educado, passando pela lapidação das universidades, passando pela lapidação das escolas públicas ou particulares, eu acho que não vai fazer besteira na vida. E vai se sentir feliz e confortável. Como professor Moésio Vasconcelos. Professor Moésio, muito obrigado pelas suas lições, pelas suas dicas, seus aconselhamentos literários, jurídicos, filosóficos e teólogos. Muito obrigado mesmo. E está aí o espaço para você se despedir do nosso telespectador. Por enquanto. Professor Francisco, eu sou eternamente grato ao seu convite. Agradeço demais a TV Assembleia, que patrocina programas como este, que no Canal 7, na Claro Net, né? E posso afirmar o seguinte, seria muito bom que sempre chegasse aqui pessoas que pudessem transmitir a esta humanidade desnorteada, esta humanidade que parece que pensa que a vida não tem valor, esta humanidade que não acredita mais em nada. Quando a gente vê que os próprios ateus são contraditórios. Eu quero terminar só dizendo duas coisinhas, se o senhor me permite. Dizendo o seguinte, a Simone de Beauvoir, que também já morreu, foi companheira de Sartre durante 52 anos, ela disse que Sartre, apesar de ser um agnóstico, um incrédulo, um ateu consciente, 6 meses antes de morrer, ele estava totalmente preocupado com o problema existencial de Deus. O que é isso? É contradição do ateu. Mas vamos mais adiante. Mas antes, Voltaire, que não é Voltaire, Voltaire é cognominado do Iluminado, o nome de Voltaire é François-Marie Rieu. Voltaire dizia bem assim, esse não acreditava em nada, pior do que Sartre. Ele dizia, ainda que esse Deus dos cristãos não existisse, os cristãos teriam que inventá-lo para satisfazer-se com ele. Com isto, eu quero dizer a vocês que sejam felizes, agradeço ao professor Francisco, e que a gente saiba fazer do amanhã um hoje sempre progressista pela educação. E com essa última lição do professor Moésio, nós terminamos mais um capítulo, mais uma aula do Saber Viver 60 Mais. Muito obrigado, meu telespectador, pela companhia. Até mais.